Amém? Pai do Senhor. O irmão pode ficar de pé aqui. Senta não, irmão. Tem muito de Deus ainda para nós. Estamos fazendo uma campanha 7 vitórias importantes na minha vida. Fala para o seu irmão, a minha família é uma delas. Irmão, eu não vim só pregar, mas eu vim alertar o povo de Deus. Porque hoje nós estamos no culto de cura e libertação. E eu creio que muitas famílias aqui essa noite hoje vai sair impactado. Porque não é eu, nem os pastores, é o Senhor que vai fazer a obra. E quando eu vou pregar, irmão, eu sou muito ousado, irmão. Porque eu creio que quem faz é Deus. Mas quando antes de eu pregar, sabe o que eu costumo fazer, irmão? Eu costumo de chamar a atenção do Senhor. Eu costumo de alertar os olhos do Senhor sobre vidas aqui. E eu vou chamar a atenção e eu vou alertar. Sabe como, irmão? Nós vamos adorar agora. Vamos adorar porque o Senhor, Ele fica feliz quando nós adoramos, quando nós clamamos e quando nós pedimos algo para Ele em foco de louvor. Pega na mão do seu irmão. Nós vamos chamar a atenção do Senhor agora nesse momento. Porque aquele que entrou aqui hoje, essa noite, com corrente, com muralha, vai cair no nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu creio que Deus fez na minha família vai alcançar aí também. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que o Senhor não faz recepção de pessoas. E a palavra de Deus também fala, sabe o que, irmão? Em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus é uma faca de 2 gumes. Antes de cortar aqui, ela corta aí também. Então você tem que ver que nós pastores, nós temos que estar com o nosso dia, com a nossa vida diante de Deus, para a gente vir trazer algo de Deus para vocês. Porque se a minha vida não estiver aqui no altar, querido, eu posso falar para você, de nada vai estar aqui em cima trazendo a palavra para você. De nada. Do jeito que eu entrei vazio, vou sair vazio. Mas eu creio que no nome de Jesus, irmão, nós, todos os pastores aqui, eles sabem do compromisso deles com Deus. Deus vai atender às orações deles conforme o coração deles e conforme o testemunho deles. Nós vamos adorar, irmão, porque eu creio que hoje nós vamos impactar o inferno. Nós vamos impactar o inferno com a glória de Deus. E eu creio que no nome de Jesus, irmão, muitas famílias vão ser restauradas aqui nessa noite. Porque eu creio que quem está indo na frente é o maior, é o todo-poderoso, que é Jesus. Irmão, leva o seu pensamento no Senhor. Coloca a sua família no altar do Senhor. Irmão, busca aquele que é o mais pequeno diante da sua família, tanto do lado da sua esposa, como do lado do seu esposo. Coloca a sua família, que eu creio que o meu Senhor, Ele já abriu o céu para mandar anjos na casa de cada um e começar a quebrar localaxerelamanas, de calamaná xiriei calamanas, li calamaná xirinei calas, rode calas. Irmão, só para quem tem olho profético aqui, eu já vejo barreiras, correntes sendo quebradas essa noite no nome de Jesus, enfermidades caindo no nome de Jesus. Meu irmão, e Deus me dá a autoridade de eu ver o céu se abrindo, porque Ele fala que hoje muitas famílias vão ser restauradas no nome de Jesus. Deixa tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. Deixa tua glória encher este lugar. Deixa o céu descer sobre nós. O som da chuva eu já posso ouvir. Sangue do Cordeiro.
pelos. e com ela vem o novo de Deus. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Abundantemente, sem cessar, teu povo espera o derramar da chuva, da chuva, da chuva que renova, a chuva que exalta, a chuva que edifica, Senhor. Derrama sobre a vida do teu povo, derrama sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Porque eu creio, Jesus, chuva de que hoje, essa noite, bênção, Jesus, chuva de Ele vai fazer a obra, vai ser o Senhor. Porque eu creio, Jesus, que essa gente vai ser lançada. Porque aqui nesse momento, Jesus, eu quero diminuir diante de ti, mas o Senhor venha crescer, Jesus. da chuva, da chuva, da chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Vai quebrando. Satanás, hoje o Senhor manda um aviso para você, Satanás. Satanás, hoje você caiu. Você caiu, sabe por quê, Satanás? Porque o maior é o Senhor. Satanás, pega tudo que é seu. Tudo que é seu, Satanás. Bate em retirada nesse momento. Porque hoje, o Deus dos Deus, o Todo-Poderoso, está indo, quebrando toda a artimanha de Satanás. Chuva de poder, chuva de unção, Hoje, chuva de bênção, o que vai ter aqui, Jesus, chuva de louvor, é a manifestação chuva do Senhor. de cura, Satanás, chuva de hoje, glória, chuva você de caiu. vitória. Você caiu, Satanás. A chuva, Você caiu no nome de Jesus. a chuva, a chuva, a chuva. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós a chuva, Senhor. Amém? Oh, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor, irmão? Irmão, olha para o seu irmão e fala assim: ô Senhor, seu Deus está em seu meio, poderosamente, para nos salvar. Amém, irmão? Esse é o título. Pode estar sentando. Amém, queridos? Eu quero trazer algo da parte de Deus. E quando ontem chegou, eu falei: Senhor, o que eu vou estar levando para sua casa? Não tinha preparado nada, irmão. Não tinha preparado nada. Só que quando eu levantei hoje de manhã, antes de colocar os pés no chão, o Senhor tratou de falar. Tratou no meu coração de falar: alerta meu povo. Eu vim falar aqui, queridos, algo que tem sido precioso na mão do Senhor. Família. E eu queria que os irmãos abrissem lá em João 10. 10. Eu quero ler a primeira parte do que Deus tratou no meu coração. A gente tem visto, queridos, o que a gente tem visto? Que Satanás, ele está assim, irmão. Satanás, ele está criando força. E muita força contra o povo de Deus. Mas eu creio que no nome de Jesus, irmão, eu creio que no nome de Jesus, aquele que é fiel diante de Deus, Deus vai honrar. Amém? Eu vou ler aqui para os irmãos. Diz assim, João 10, parte A: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir.
É isso, irmão. Fazer com nós. Mas tem uma coisa que tem me chamado a atenção. Sabe o que tem me chamado a atenção, irmão? São 3 áreas que Satanás, ele tem impedido e tem parado o povo de Deus e muitos aqueles também que não conhecem o Senhor. São 3 áreas que Satanás, ele trabalha e trabalha com força, irmão. Porque a gente sabe que família é restituída para o Senhor. E as 3 áreas que Deus tratou no meu coração foi casamento, família e filho. Isso aí, irmão, eu posso falar uma coisa para vocês. Isso aí, Satanás, ele vem com fúria mesmo. Ele vem com fúria, porque ele sempre vai querer tirar nosso foco. Porque nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para parar o plano de Satanás sobre a nossa vida. Porque hoje nós estamos aqui na igreja, nós estamos aqui para buscar o quê? Sabedoria e conhecimento de Deus, para a gente estar buscando algo de Deus aí fora, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre nossos irmãos. Mas tem sobre o casamento, queridos. Que fala assim, o casamento, o que tem acontecido, principalmente com o povo de Deus. E a gente vê, querido, o que a gente tem observado e o que a gente tem buscado, até através da mídia. Que muitos homens e muitas mulheres de Deus estão caindo. Por que estão caindo? Porque muitos não estão buscando, muitos não estão levando as coisas de Deus a sério. Mas tem 3 coisas que eu quero deixar bem atento, principalmente quem hoje é casado, tanto para o homem, quanto para a mulher. O que tem derrubado mesmo, irmão? Muitos homens e mulheres de Deus que a gente tem visto chegar aqui na igreja, arrebentado. Não só quem está chegando, mas tem quem está aqui dentro. Porque a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, se cuide para que não cair. Não é porque você está aqui dentro, irmão, você não vai deixar de não cair, não. Se você não estiver fazendo sua parte com Deus, desculpa de falar que eu falava para o seu irmão, não tem como Deus fazer a parte dele com você. Mas eu garanto, se você for fiel, e você temer o Senhor, e deixar nos braços do Senhor, o Senhor vem e Ele honra com a gente. E uma das coisas que a gente tem visto que tem acontecido no casamento, 3 coisas, querido. Adultério. Como tem homem caindo em adultério, querido? Adultério está parecendo algo que Satanás, especialidade de Satanás. Mentira. Como a gente vê muito povo de Deus, muito homem, muita mulher mentindo. E a gente somos conhecedores, a palavra de Deus fala que quem é o pai da mentira? É Satanás, querido. E outra coisa, querido, que tem derrubado casamento. Sabe o que é? Pornografia. Mas a palavra de Deus, sabe o que a palavra de Deus fala, querido? Que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Nada fica oculto. Pode passar o tempo que for, irmão. Deus, quando Ele põe a mão, Ele deixa cair tudo que está em oculto. Principalmente aqueles que vêm aqui, levantam a mão, se finge de ser os adoradores. Isso aí é o que a mão de Deus vai pesar mais ainda. Isso aí vai pesar mais ainda, querido, porque você vem aqui para levantar a mão de Deus e você não tem feito dando testemunho dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu esposo. Ai de você, viu, querido? Ai de você. Porque não é eu, os pastores, que vamos colocar a mão, não. Ele. Porque nós somos criação dele. Então ele tem autoridade, querido, de fazer o que tem que fazer com a gente. E outra coisa que a gente tem visto, pessoas, homens e mulheres, que não têm vigiado no casamento. Ele acha que é mais fácil ele perder a família do que ele perder algo de Deus. Tem acontecido isso, irmão. Mas eu vou falar para você dos 3 tópicos que eu falei aqui: adultério, mentira e pornografia. O que Deus vê e o que Deus acha sobre nós que estamos casados, sobre muitos que estão noivos, sobre muitos que estão buscando uma família, sobre muitos que estão namorando. O que a gente tem visto, né, queridos? Que hoje, para os olhos daqueles que não conhecem o Senhor, só porque acha que está namorando para segurar casamento, ou para, vamos ser curto e grosso, né? Para segurar o homem ou para segurar a mulher, eu tenho que estar mantendo relação, né? Para poder segurar meu casamento, né? Ou você está segurando algo que Deus está prometendo. Que o que a gente tem visto hoje, que muitos adolescentes, muitos jovens, ele prefere ceder, entendeu? Para depois ele pôr em prática do que Deus quer. E sabe o que acontece?
chega, cede, ou rapaz, que a gente vê que são poucos homens de Deus hoje que levam a sério do que às vezes do que Deus põe pra gente, para muitos fazer. Entra em adultério antes de casar, aí quer ainda que você venha ter um casamento abençoado. Não tem como, irmão. Não tem como. Então a gente temos que se atentar hoje das coisas que a gente diz que está modernizando. Está modernizando para quem não é homem de Deus, para quem não é temente à vontade de Deus. Então eu vim alertar hoje o povo de Deus para que jeito que o Satanás está arrebentando com o povo dele. E eu queria falar de um tópico o que Deus fala sobre o adultério, lá em Êxodo 20:17. Minha esposa, não adianta que eu não vou ser mais de ninguém, porque se eu não conseguir ser feliz, eu não vou conseguir deixar outro ser feliz também. Então é isso que nós maridos, nós temos que buscar de Deus. Nós temos que buscar o quê? Nós temos que fazer o quê? A nossa esposa feliz. Hoje tem homem que ele casa e ele fala assim, não está bom por causa, às vezes, a mulher está faltando um pouco de sabedoria. Aí ele acha que trocar de roupa é a mesma coisa, filho trocando casamento. Isso aqui não está bom, vai passando, isso aqui não está bom, vai passando, e aí? Só que a gente tem que entender, querido, quem sofre, não somos nós. Quem sofre é nossos filhos que sofrem. Nossos filhos que sofrem. Aí fica tudo aí arrebentado espiritualmente, por diabo o agendamento deles. Onde a gente vê que tem muitos filhos hoje suicidando, muitos filhos hoje morrendo, muitos filhos, por quê? Porque não é às vezes culpa deles, é culpa, sabe de quem? É culpa de nós que somos pai. Culpa de nós que somos sacerdote dentro do lar da gente. Só que tem muitas pessoas que não pensam nisso. Tem muitas pessoas que não põem em prática isso. Ele quer ver o eu dele. Ele quer satisfazer a carne dele. Mas ele às vezes não quer satisfazer o que Deus tem para a família dele. Então a gente tem que se alertar, querido. Tem que se alertar, sabe por quê? Porque o diabo está ganhando força. O diabo está ganhando força. É que muitos não têm notado, mas o diabo está ganhando força, querido. Vendo muitos fatos que têm acontecido no nosso mundo. Muitos fatos têm acontecido na nossa cidade, até no nosso país. A gente vê estampadamente. Desculpe falar, hoje eu tenho. A gente ligar a televisão, a gente só vê o quê? Adultério. E assim está indo. De mal a pior. E aí eu falo para vocês, cadê o povo de Deus? Que em vez também de buscar, está deixando. Você vai para o céu, você vai para o inferno, que para Deus não tem dois termos. Para Deus é um termo só. Porque a palavra de Deus fala que a salvação é individual. E eu queria também estar falando para vocês sobre mentira. Eu queria que vocês abrissem lá em Salmo 101. Salmo 101, 7. Porque Deus tratou, querido, esses tópicos que está passando para a igreja. Porque o que a gente tem visto, né? Muitos falam assim, eu pequei um pouquinho só, pequenininho. Eu pequei algo que nem vai. Irmão, a palavra de Deus, para Deus não é sim, sim, não, não. Não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado. Se você pecou, não tem como. Para Deus não tem outra posição. Pecou, querido. Não tem essa. Não tem como você ficar, Deus não vai saber. Querido, só vou falar uma coisa para vocês. Ai daqueles ainda que não se redimiram ao Senhor. Eu vou ler aqui Salmo 101, 7 diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa fraude e profere mentiras, não permanecerá antes dos meus olhos. Você está vendo, né, querido, que Deus aqui, ele é bem claro, né? Deus, ele não remedeia como a gente remedeia, como nós pastor remedeia que não.
Às vezes você vem, ai pastor, eu queria que você orasse, tudo, não sei o quê. Ainda a gente passa o bálsamo, né, irmão? Porque quando a gente passa, porque a gente atenta os seus olhos. A gente quer ainda que muitos venham andar no caminho certo. Mas parece que muitas vezes, quando nós pastores estamos aqui orando e aconselhando, muitos não colocam em prática. Irmão, eu vou falar uma coisa para você. Eu não salvo, os pastores não salvam. Não salva não, viu, querido? Não salva não, só quem salva é Jesus. É só Ele que salva. Então, se você está mentindo, acho que você tem que criar um pouco de vergonha na cara e começar a endireitar a sua casa, endireitar a sua vida. Começar a endireitar, querido. Porque eu garanto para você, que se Jesus voltar aqui, você não vai ver nenhum pastor aqui em cima, não. Para te ajudar, não. Você vai ficar, querido. Você vai ficar e você vai sofrer 20 vezes mais que Jesus sofreu na cruz do Calvário. É isso que eu falo para você. Você tem porte para isso? Não estou amedrontando não, querido. Eu estou falando que é real. Eu estou atentando os olhos de vocês. Atentando os olhos de muitas famílias, atentando os olhos de muitos homens e mulheres aqui. Para não viver, sabe? Para não viver algo escambado, não. É para viver o que Deus quer. É para viver o que Deus tem colocado aqui para a gente. Que está sobre a Bíblia. É isso que Deus quer. Deus, Ele quer que a gente venha buscar cada vez mais deles aqui, ó, na palavra dEle. E eu posso falar para vocês, querido, hoje tem 30 pastores aqui em cima. 30 homens que sempre está pregando aqui. Sempre falando o que Deus quer para a vida da gente. Só que eu falo para você, querido. Se você quiser colocar em prática, é você e Deus. Mas uma coisa eu posso falar para você. Se você não colocar em prática, escutar a verdade. Então, irmão, aproveita. Aproveita cada segundo da sua vida. Para você, sabe, ler a palavra, buscar de Deus, por você e pela sua família. Para às vezes a sua família e você não ficar na mão de Satanás. Porque hoje a gente tem visto o que tem acontecido. Muitas famílias não têm colocado em prática, não têm buscado saber por quê. E ter posição de Deus. E eu queria que o irmão abrisse lá em Gálatas 5. Aqui, queridos, fala sobre algo que tem acontecido no meio de famílias, no meio de casamento, no meio de sentimentos. Aqui eu queria falar qual que é a visão de Deus para quem hoje pratica a pornografia. Porque o que a gente tem visto, né? Às vezes tem homens que tem, ou homem ou mulher, não sei, querido. Acho que nada fica oculto aos olhos do Senhor. Porque a gente fala, hoje nós temos internet, e nós temos que saber o quê? Nós temos que saber usar a internet. Só que tem muitas mulheres e homens que não estão sabendo usar a internet. Sempre aquele homem que tem deixado a desejar, ele fala assim, eu vou dar uma passadinha ali, ó. Vai dando uma passadinha mesmo, irmão. Nesse site de pornográfico, você vai ver. O que Satanás vai fazer com você? Satanás vai passar em cima de você. Ele vai te arrebentar. Mas eu quero falar aqui, o que Deus acha desses que sempre quer dar uma passadinha no site de pornográfico aí? E aproveita, querido. Aproveita que nós aqui, pastores, nós só queremos o bem de vocês. Só o bem de vocês, mais nada. Aqui diz assim, ó, em Gálatas 5, 16 e 17. Diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne limita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do nosso querer. Então, querido, o que eu vejo aqui? Aquele que é de Deus mesmo, aquele que busca sempre andar em santidade, ele consegue afastar toda aparência do mal. Ele começa a afastar Satanás, porque a palavra de Deus deixa bem claro, querido, afastais, resistir Satanás e ele fugirá de vós. Essa é a palavra que Deus tem deixado para a gente. Então eu vejo assim, querido, que aquele que anda em santidade, não tem como a carne falar mais alto do que o Espírito. Não tem como, querido. Porque eu creio sim, que nós que somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus fala que Jesus
Foi, mas Ele deixou o Espírito Santo como consolador da nossa vida, para nos cobrar e nos corrigir. Literalmente, querido. Eu garanto que você não vai fazer nada que venha deixar de desejar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Porque o Espírito Santo de imediato, se você estiver fazendo algo, ele vem e te corrige. Ele começa a queimar dentro da gente, começa a cobrar para a gente ficar na posição dele. Porque ele sempre vai ter o melhor para a gente. Porque o Espírito Santo de Deus, ele age assim, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus é algo que o Senhor deixou para a gente. Então, irmão, você que quer mesmo viver, ande em santidade. Ande em santidade com Deus. Ande em santidade com a sua esposa. Ande em santidade dentro da sua casa. Eu creio que Deus vai te honrar. Eu creio que Deus vai te honrar. Porque eu creio que aquele que anda em santidade, querido, ele sempre vai dar o melhor de Deus. Sempre vai dar o melhor de Deus. Deus, ele não pede muita coisa não, irmão. Deus, ele só pede, você pode ver que Deus, ele pede coisas pequenas para a gente. E muitas das vezes, o que a gente tem pedido? A gente tem pedido coisas além de pedir. Mas só de querer, de estar na vontade de Deus, a gente não faz isso. Aí, muitos falam, mas cadê Deus? Irmão, Deus tem andado lado a lado com nós. É que muitas vezes você não percebe. Você não para orar, você não para clamar. Mas eu venho falar para você, começa a pedir, começa a orar, que eu creio que Deus, ele não vai te honrar. Mas faz tudo certinho perante a Deus, para ver se Deus não vai honrar. Querido, eu posso falar, está minha esposa aqui. Os 3 primeiros anos de casamento, só Deus sabe aquilo que nós passamos. O diabo, ele tentou de todo jeito. Para acabar com o nosso casamento. Mas graças a Deus. O que nós colocava sempre na vontade de Deus? Oração. Às vezes vocês devem falar assim, nossa, como que o pastor Mira e a pastora Beth hoje, né? É um casal, mas irmão, vocês não sabem o que a gente passou. É só Deus sabe o que nós passamos. Para hoje a gente estar de pé. Só Deus sabe. Só Deus sabe o que o diabo tem feito para derrubar nós. Vocês não sabem, querido. Mas a gente vemos aqui determinado para derrubar esse demônio que tenta agir dentro do nosso lar. Então é isso que nós estamos aqui para determinar para vocês, querido. O que Deus fez na nossa vida, nós pastores que somos casados, eu creio que Deus vai fazer na vida de vocês. Eu creio. Só que nós temos que resistir, irmão. Nós temos que resistir o dias mal. Nós temos que resistir a fúria de Satanás. Nós temos que resistir. E hoje o que a gente tem visto? Muitas pessoas não estão resistindo. Estão cedendo. Estão retrocedendo. Estão retrocedendo para o Egito. Egito não é lugar de crente, querido. Lugar de crente é dentro da casa de Israel. É dentro da casa de oração. Aqui que é lugar de crente. Só que muitas pessoas preferem perder família, preferem perder filhos, preferem perder muitas coisas que Deus já preparou para retroceder, porque não está aguentando. Mas eu vou falar uma coisa para você. Sabe como você vai aguentar, irmão? É só colocando a sua oração nos pés do Senhor. Desse jeito. Eu não vejo outro jeito, querido. Eu não vejo outro jeito. E outra coisa que eu queria também estar, um dos tópicos que Deus tratou também, sobre família, querido. Como o diabo tem atingido na mente dessas pessoas. E o que a gente tem visto? Satanás está arrebentando mesmo. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com do que nós somos propósitos de Deus. Ele não está preocupado não, irmão. Quando a gente casamos, querido, a gente tem que entender uma coisa. Ainda que a palavra de Deus fala que quando nós casamos, nós somos uma só carne, nós temos que entender. Eu casei com a minha esposa, mas eu casei com a família dela. Quando ela casou comigo, ela casou com a minha família. Eu não posso viver só meu mundo, não. Eu tenho que buscar pela família dela, como ela tem que buscar pela minha família. Então é isso que nós temos que determinar. Porque hoje, o que a gente tem visto? A gente tem visto hoje que muitas pessoas, casou, é eu, minha esposa e meu filho. Do lado da minha família, o bicho está pegando lá, um matando o outro. Do lado da minha esposa, está um matando o outro. E aí, cadê a oração do crente? Entra onde? Nós não podemos pensar só no nosso umbigo, não, irmão. Nós temos que determinar que a nossa família é do Senhor. Porque a palavra de Deus fala, crê, será salvo tu e tua casa. Isso que a palavra de Deus tem deixado para a gente. Então nós temos que levantar a espada, querido. Nós temos que levantar a espada e ir para cima. E qual que é a nossa espada hoje?
É oração, querido. Oração. Não tem outro. Porque eu creio assim, quando a gente está buscando para aqueles que estão fracos, literalmente Deus busca por nós. É assim que Deus faz. Não adianta eu chegar, às vezes, chegar aqui na igreja, Jesus, eu quero isso, quero aquilo, mas aqueles que estão totalmente aí, arrebentados aí fora, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, a gente não coloca, porque a gente só pensa no eu, a gente só pensa no eu. Começa a mudar a sua prática de orar e começa a orar para aqueles que precisam. Tanto que a gente fala daqueles que estão aí na rua, tanto que estão dentro de uma enfermidade, ou coloca a sua família em oração, que eu creio que vai começar a mudar o seu deserto. Vai mudar, irmão. Porque às vezes quando nós chegamos aqui na igreja, nós só colocamos, Deus, eu preciso disso, preciso daquilo, mas às vezes nós estamos vendo um irmão da gente de sangue, passando por uma situação crítica, mas a gente não faz questão de levantar um clamor para a vida deles. Irmão, a gente tem que entender que a gente está dentro da casa do Senhor. Então se a gente está aqui dentro, Deus cuida. Só que a gente tem que orar para aqueles que estão lá fora. Se você vê aqui, você está orando, Deus está cuidando. E que a sua oração vai repercutir lá fora. Porque não adianta nada você chegar na casa de oração e pedir para você, ao sabendo que você já está tendo cuidado de escutar a palavra, de viver a palavra. Só que você tem que pôr para aqueles que não são conhecedores da palavra. E outra coisa que eu queria estar passando para os irmãos, o quê? Filho, queridos, filho. A palavra de Deus fala que filho é herança do Senhor. Aí eu pergunto para você, pai, mãe, o que você tem feito para o seu filho? O que você tem buscado na vida do seu filho? Irmão, eu vou falar uma coisa que, não sei porque o Espírito Santo me manda falar isso, mas eu vou falar, porque ele me dá liberdade para falar. Quando eu conheci minha esposa, ela tinha um filho. Eu não casei com ela. E não só levei ela, eu trouxe os dois. Eu trouxe os dois, querido. E eu posso falar uma coisa para você. Eu falo com todo temor, mas eu honro e glorifico o nome do Senhor dele sendo na minha vida. Sabe por quê, irmão? Porque graças a Deus, hoje, a minha filha Ludmila, ela tem um nenezinho, o Davi. Ela está na casa dela, com o esposo dele, com o esposo dela. E eu posso falar para você, irmão, vive do bom e do melhor. Agora eu vou falar uma coisa para você. Meu filho, o Igor, tem 19 anos, queridos. Eu posso falar para você diante de Deus. Eu não tenho uma muralha diante dele que tem parado eu com ele. Eu posso falar para você o tanto que ele me respeita. Muitos vê como é o meu tratamento comigo e ele. Totalmente diferente. Eu podia, seu irmão, às vezes aplicar do que meu pai aplicou para mim lá fora. Podia aplicar na vida dele. Mas quando eu entrei aqui dentro, Deus foi me dando sabedoria. Deus foi abrindo meu olho. Porque se eu fosse aplicar o que meu pai aplicou, eu estava levantando uma muralha entre eu e ele. E hoje tem visto que a gente sabe o que a gente tem visto. Muitos casamentos que não deram certo no primeiro e vieram restituir o casamento pela segunda vez. Muitos casamentos não estão dando certo, sabe por quê? Porque, querido, você não está aplicando a sabedoria que Deus tem. Você não está aplicando. Aí não adianta você querer que seu filho é desse jeito, não adianta, querido. Temos que buscar, sabe o que de Deus, querido? Temos que buscar de Deus, que hoje os adolescentes, temos que ter cuidado. Ter cuidado de falar, ter cuidado de determinar algo sobre a vida deles. E eu posso falar uma coisa para vocês, irmão. Mas fale, porque no começo foi difícil, querido. Porque você entrava numa família que eles já vieram doutrinado, totalmente diferente, que minha esposa ensinou eles, e eu vim de uma família totalmente louca, que era tudo na loucura, nos berros, tudo. Foi difícil, mas eu busquei de Deus. Eu fui buscando de Deus, eu falava, Deus, me ajuda eu a ensinar a cuidar dos meus filhos, e eu estar ajudando a minha esposa. Eu sempre falava isso todo dia, irmão. Só Deus sabe como que era o meu conflito, dentro do meu coração, o conflito que eu vivia. Como era difícil, mas por honra e glória do Senhor, irmão. Hoje eu posso falar com toda certeza que Deus tem me dado sabedoria. Deus tem me dado sabedoria para mim hoje doutrinar e levar os meus filhos no caminho do Senhor. Então eu falo para você, pai, eu falo isso para você, mãe. Começa a aplicar o amor. Começa a aplicar o amor que as coisas não começam a mudar. Porque a palavra de Deus fala, irmão, o amor supera tudo. Mas quem aplica amor, quem não aplica amor, querido, eu posso falar uma coisa para você. Não tem resultado.
E olha o que o diabo tem feito com nossos filhos. Tem feito com aqueles que não têm buscado de Deus na vida dos seus filhos. Droga, falta de respeito, depressão. Quantos jovens hoje estão com depressão? Suicídios, com mais influências, desobediência, falta de amor próprio. É isso que o diabo tem lançado na vida de muitos que estão aí fora. Muitos jovens que estão aí fora, tudo arrebentado, sabendo que são gerações que vão dar continuidade na nossa família. Só que a gente tem visto que muitos estão arrebentados, querido. Estão arrebentados. Mas a palavra de Deus fala lá em Efésios. Eu queria que vocês abrissem lá em Efésios. O que Deus tem para os nossos filhos. O que Deus Ele busca para os nossos filhos. Diz assim, 6:1, Efésios 6:1 diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Depois, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criais na disciplina e na obediência do Senhor. É isso que Deus tem pra gente, querido, quando a gente somos pais sábios. É o que? Determinar o que Deus tem na vida dos nossos filhos. Porque hoje a gente tem visto muito crente, irmão, ou até muito pastor, irmão, às vezes ele quer vir aplicar algo na vida de muitos que estão aqui, mas ele não está vivendo, ele não está pondo em prática. E uma coisa eu falo para você, querido, eu posso falar para vocês com todo temor. Se nós pastores não tiver que a nossa vida diante de Deus no altar, irmão, eu posso orar para milhares de pessoas, não vai repercutir, porque minha vida não está certa. Como que eu vou fazer uma coisa se minha vida não está certa? Não vai fluir, irmão, não vai fluir. Eu vejo assim que tanto para o justo como para o ímpio, o que a gente semeia, a gente vai colher. Se você semeia algo na vida da sua família, se você semeia algo na vida do seu filho, de bom você vai colher. Mas se você semeia algo de mal, você vai colher também. Mas eu vim falar nessa noite, querido, que hoje estamos num culto de cura e libertação. Eu creio que Deus está para vir aqui para libertar muitos que estão com a mente desse jeito. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, querido. Satanás, ele não tem legalidade para entrar dentro do nosso coração. Mas ele tem liberdade para lançar algo sobre a nossa mente. Então eu venho falar para vocês, comece a pedir para Deus revestir cada um de nós com o capacete da salvação. Porque só Ele que pode nos revestir e proteger com toda a artimanha de Satanás. Porque hoje a gente tem visto muitos adolescentes, Satanás tem atuado na mente. Na mente. Aí onde está acontecendo, onde está chegando o que está acontecendo com o nosso jovem. Mas vamos orar ao Senhor, querido. Vamos orar ao Senhor para que Deus venha fazer a obra dele por completo na vida da gente. E eu queria abrir com os irmãos lá em Colossenses. Colossenses 3:2. Fala assim: pensai nas coisas lá do alto, não mais do que vão aqui da terra. Aí eu falo para vocês, irmão, quando você começar a pensar algo de Deus que vem lá do alto, eu creio que muitas coisas na nossa vida vai mudar. Muitas coisas na vida da gente vai mudar. E eu queria que os irmãos também voltassem lá em João 10:10.
Então eu falo para os irmãos, queridos, vamos começar a mudar nosso hábito, vamos começar a colocar em prática do que Deus quer para a gente. Porque aqui eu li a parte A, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Só que aí vem uma vírgula, irmão. Vem uma vírgula aqui, qual que é os pensamentos do Senhor para nós. Olha o que Deus fala: eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Eu sou, 11 agora, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. É isso que é o propósito de Jesus para nós, irmão. Ele sempre vai dar a vida dele por nós, porque Ele sabe qual que é o plano deles. E para estar fechando, eu queria que vocês abrissem lá em Jeremias 29. 29, 11. Irmão, toma essa palavra para você essa noite. Qual que é o plano de Deus para nós? Sim, se a gente andar nos caminhos dele, né? Porque se você não andar, não tem como você viver. Aqui diz assim, 29, 11 diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho a vós a respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar fim do que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim, e eu vos ouvireis. É isso que Deus tem para a gente, querido. Plano de paz. Sempre vai ter plano de paz. Então, que a gente viemos colocar em prática, querido. Não viemos passar despercebido, não. Porque a gente tem visto aqui, a palavra de Deus fala que o mundo já é de Satanás. Não tem volta, querido. Isso aí está em Apocalipse. Deus já falou isso. Que o mundo já é de Satanás. E eu vejo assim, que nós estamos aqui incomodando ele. Nós estamos aqui incomodando ele. Então, por isso que ele vai vir com fúria. Para querer parar o propósito que Deus tem na nossa vida. Irmão, entenda que você está aqui hoje, essa noite. E que você está no mundo. É porque você veio para incomodar o inferno. E nós vamos incomodar o inferno. De Jesus. Nós vamos incomodar. Porque se nós somos planos e propósitos de Deus, eu creio que Deus vai na frente. Eu queria estar chamando o louvor para a gente estar finalizando com uma adoração para o Senhor. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé. Mas uma coisa eu falo para os irmãos, somente jovem hoje, como muitas vezes eu escutava do meu menino: ai, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, querido. O diabo também não tem nada a ver, não, filho. Ele veio para arrebentar mesmo. Tem vezes que o meu filho, ele tem essas graças: ai, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, sim. Tem tudo a ver. Hoje o jovem, o palavreado do jovem: ai, não tem nada a ver. Aí vou ali, não tem nada a ver. Dando uma voltinha mesmo, despercebida. Você vai ver o que vai acontecer, seu irmão. Você vai ver que o diabo vai te colocar. Aí depois vai falar que a gente não avisou, não, viu, querido? Não estou amedrontando ninguém, porque a gente aqui não somos para amedrontar ninguém. Nós estamos aqui para ser canal de bênção na vida de vocês. Põe a mão no seu coração, querido. Que Deus ele vai tratar no seu coração essa noite. Eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo me trata a falar aqui, nesse momento. Eu não vou até você, porque o Espírito Santo de Deus, ele é educado. Mas eu vou falar uma coisa que o Espírito Santo de Deus manda falar. Vigia, que o diabo está louco para te dragar. A sua cova já foi aberta. Só que o Senhor só não fechou, sabe por quê? Porque a mão do Senhor está sobre a sua vida. Mas vigia, porque o Senhor manda falar que Ele não tem te agradado aonde você tem andado, é onde você tem passado. Deus te deu 3 livramentos de morte. E o Senhor manda falar que Ele não vai ter o 4. Do calaxere lamanás. De calamanáxere calas. Eu só estou falando, irmão, porque Deus me concede a falar. Só que depois Ele vai falar que não foi avisado.
verdadeira e fiel.